Olá, turma. Bom dia. Tranquilo? Hoje veremos um assunto novo. Na aula passada aprendemos a efetuar adição de números inteiros com o mesmo sinal e com sinais diferentes. E agora? Agora vamos aprender a efetuar subtração de números inteiros. Abra o livro aí na página 52 do seu livro didático. Ok. Antes de fazermos a leitura dos exemplos da página 52, eu quero que vocês saibam de uma coisa. Vocês sabem me dizer o que é que significa esse sinal de menos antes do número mais 2? É o sinal negativo. Representa que o número é um número negativo. Representa um número negativo. E esse sinal de menos aqui, antes de menos 5, representa também um número negativo? Já já descobriremos se esse número aqui é negativo, se esse daqui é negativo ou não, certo? Mas de antemão, esse sinal de negativo, vocês sabem, né, que negativo vem de negação, então eu vou negar alguma coisa. Tipo, como é que eu nego que esse número aqui é positivo? Eu digo que o número 2 é negativo. Então escrevemos menos 2. Como é que eu nego aqui, ó? O sinal negativo não é de negação? Como é que eu nego aqui que o número menos 5? Pronto, escrevendo mais 5. Então esse sinal aqui antes de mais 2 significa o que? O oposto, a negação. Eu estou negando. Como é que eu nego que o número é positivo? Escrevendo ele com sinal de menos. Como é que eu nego que o número? Como é que eu nego o número negativo? Dizendo que ele é um número positivo. Então esse sinal de menos aqui, que está escrito de vermelho, significa oposto. Vamos precisar dessa informação aqui para resolvermos questões que envolvem a subtração e lá na frente a multiplicação. Então vocês podem dizer o seguinte: quem é o oposto do número mais 2? Menos 2. Então menos 2 é o oposto de mais 2. Então você pode escrever um número inteiro negativo como que o oposto de um positivo. Se na questão tiver escrito menos 2, você pode substituir por quem? Por menos, abre o parênteses, mais 2. Ok? Bom, se vocês querem escrever o número mais 5, você pode substituir mais 5 por menos 5. Tranquilo? Só um minutinho aqui que eu vou verificar uma coisa aqui, se está tudo ok na gravação. Ok, está gravando. Então, gente, você pode escrever qualquer número inteiro positivo como que? O oposto de um negativo. Assim como você pode escrever qualquer número inteiro negativo como o oposto de um número positivo. Me digam aí um exemplo. 10. Você vai colocar o sinal de menos na frente do parênteses e menos 10 dentro do parênteses? É isso mesmo? Sim. Pronto. Então esse símbolo aqui de menos significa o oposto. Lembra que o sinal de negativo dá a ideia de negação. Como é que eu nego que o número é negativo? Pronto, dizendo que ele é positivo, certo? Qualquer número inteiro positivo pode ser escrito como o oposto de um negativo. Tranquilo? Dúvidas? Então podemos seguir, né? Vamos lá.
Página 52. Temos aqui, na página 52, um exemplo onde aplicamos a subtração de números inteiros, que é a variação de uma temperatura de um determinado local. Vejam aí na página 52 do livro de vocês, está escrito: para determinar a variação de temperatura em um local, em um determinado período de tempo, vamos fazer o quê? A subtração de quem? A temperatura máxima menos a temperatura mínima. É igual a quem? A variação. A variação da temperatura é igual a temperatura máxima menos a mínima. Abaixo temos aqui uma tabela que informa as temperaturas mínimas e máximas das cidades A, B e C. Vejam aí. Na cidade A, qual é a temperatura mínima e a máxima? Pronto. Essa informação que vocês estão vendo no slide, dá para visualizar? Pronto. A temperatura mínima é menos 5. A máxima? Então vocês vão escrever variação da temperatura. Eu vou representar a variação da temperatura pela letra, deixa eu ver aqui, porque na física a gente vai usar, vou colocar variação mas da temperatura, mas na física vocês vão usar uma fórmula para calcular a variação da temperatura. Só para informar vocês sabem o que significa essa letra C maiúscula? Celsius, pronto. É uma unidade de medida que é utilizada aqui no Brasil. Se vocês forem para Estados Unidos, Europa, vocês vão verificar que pode ser Celsius ou pode ser uma outra unidade de medida, como Fahrenheit, que representamos pela letra maiúscula F, ou Kelvin, letra K. Vocês vão estudar isso em física no ensino médio, certo? Então a variação da temperatura é igual a, como está no livro de vocês, temperatura máxima. Foi quanto na cidade A, temperatura máxima? Pronto, vamos escrever aqui mais 1, entre parênteses. Depois tem escrito o quê? Menos, não é isso? Menos. E depois tem a temperatura mínima. A temperatura mínima, como vocês podem observar no livro de vocês, está escrito dentro do parênteses, não é isso? Então vocês vão colocar o parênteses. E qual é a temperatura mínima da cidade A? Menos 5. Bom, intuitivamente, vocês podem me dizer quanto foi a variação da temperatura? Você estava aqui em menos 5. 6. Pronto, intuitivamente o colega já respondeu aí, ó. De menos 5 foi para 1 positivo. Então você variou quanto? 4. Não. Eric respondeu. Não é, Eric? 6. Menos 5, gente, vamos lá. Contando do menos 5. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Já temos 4. 0 e mais 1. Variou quanto? 6. Então a resposta dessa variação é 6. Mas vocês lembram que eu falei com vocês que esse sinal de menos aí significa oposto? Esse sinal de menos aqui significa oposto? Então, esse sinal de menos está indicando o oposto de quem? De mais 1 ou de menos 5? Menos 5. Então, quem é o oposto de menos 5? Então, vamos repetir o mais 1 e vamos escrever o quê? Mais 5. Certo? O oposto é mais 5, né? Tranquilo, né? 1 mais 5, 6. Dúvidas?
Podemos seguir? Então vamos lá. Ainda no livro de vocês, na página 52, temos as temperaturas da cidade B. Me informem aí quais foram as temperaturas mínima e máxima. A mínima é mais 2, a máxima é mais 7. Pronto. Tem essas informações no slide aí? Pronto. Então, vou colocar aqui a variação, V maiúsculo, T minúsculo, temperatura. Como é que está escrito no livro de vocês? Temperatura máxima entre parênteses, não é isso? Então vamos colocar mais 7 entre parênteses, menos, a temperatura está entre parênteses, então vamos escrever. Oi? Mais 2. Bom, intuitivamente aí, gente, vocês, sem precisar utilizar aqui fórmulas, você sabe me dizer qual foi a variação da temperatura mínima, 2 para máxima, ou da máxima para mínima? 5. Vocês fizeram o cálculo mental, não precisou fazer no caderno, não foi? Pronto. Então você já sabe que a variação foi de 7. 7 o quê? Graus. Essa bolinha aqui significa graus Celsius, que é a unidade de medida utilizada aqui no Brasil. Oi? Não entendeu não? Qual parte? Porque era 5, aí foi para 7. Não, observe aqui a variação. A variação, eu perguntei sem utilizar essa fórmula aqui. De 7 para mais 2. Vamos lá, partindo do número 7. Vamos lá, 6, 5, 4, 3, 2, temos quanto? 5. Corrigindo. Não, isso que eu não entendi hoje. Quem falou 7 aí? Não. Oi? Eu falei 7 faz 5. Então eu que ouvi errado, gente. Desculpe. É a idade. Corrigindo, gente. É 5 graus. Acho que foi por causa do 7 aqui que eu me atrapalhei. Mas tá tranquilo. Vocês entenderam, né? E obrigado aí, André, por essa força aí, por tirar essa dúvida. Então, de 7 para 2, 6, 5, 4, 3, 2. Temos quanto? Uma variação de 5. 5 graus, essa bolinha Celsius. Bom, esse símbolo aqui de menos é o quê? Oposto. Pronto. Então, quem é o oposto de quem? 7. De mais 7 ou de mais 2? Lembre-se que o sinal que indica o oposto vai estar vindo antes. Primeiro você escreve o sinal de oposto, depois você escreve o número inteiro. Entendeu? Sempre antes. No caso, vai ser menos 2. Oi? O oposto vai ser menos 2. O oposto vai ser menos 2. Então vai ficar assim, ó, pessoal. Mais 7. Bom, vou colocar o sinal de mais aqui porque eu vou estar juntando duas quantidades, né? O oposto é o sinal de menos, né? Qual é a negação de menos? Mais, não é? E o que está mais aqui vai ficar menos dentro do parênteses. Seguindo o mesmo raciocínio. Ser coerente na explicação. Esse sinal de menos indica o oposto. Do lado de fora tínhamos o sinal de menos. Qual é o oposto de menos? Mais. Aí do lado de fora aparece o sinal de mais. Dentro do parênteses estava escrito mais 2. Quem é o oposto de mais 2? Menos 2. Certo? Aí vocês lembram, temos uma adição aqui de números inteiros com sinais iguais ou diferentes? Se temos com sinais diferentes, adição de números inteiros com sinais diferentes, efetuamos a adição ou subtração? Oi? Não. Ou é um ou é outro. Não, a gente utiliza a subtração. Com o mesmo sinal, vocês somam ou subtraem? Pronto, você tem mais 7, mais 2, mais 9. Menos 7, menos 2, menos 9. Não. A adição de números inteiros com o mesmo sinal, você soma. Diga, Eric. Não. Você está falando nesse exemplo aqui agora, que você vai efetuar a subtração, não é isso?
Pronto. 7 menos 2? Pronto. Já temos aqui o 5. Tá bom? Acompanhado do sinal de mais ou de menos? Acompanhado do sinal de mais. E por quê? Lembra de módulo? O módulo de mais 7 é quanto? Menos 7. Não, é 7. O módulo de menos 2 é quanto? Qual a distância de 2 a 0? 2. Qual desses inteiros aqui possui o maior módulo? 7. Então, como o módulo de mais 7 é maior que o módulo de menos 2, então o resultado vai ser o quê? Mais 5 graus Celsius. Certo? Se fosse o contrário, fosse menos 7 mais 2, aí o que? Seria o menos 7 que possuía o maior módulo. Aí o resultado seria o que? Negativo, certo? Bom, vocês perceberam aqui alguma coisa para justificar essas contas? Deixa eu ver se dá para vocês visualizarem. Sinal de oposto. O oposto passou a ser mais, não foi? O mais apareceu no meio. Então, quando vocês efetuam a subtração de dois números inteiros, é o mesmo que vocês fazerem o quê? Quando vocês... tem aqui a subtração, não tem? A subtração de dois números inteiros é o mesmo que o quê? Subtração. Não, você tem aqui na primeira linha. A subtração de dois inteiros é o mesmo que o quê? Adição. É o mesmo que você somar. Mas adição de quê? Do primeiro. E o que acontece com o segundo? O primeiro estava mais 2 na primeira linha. E agora está menos 2. Subtrair dois inteiros é o mesmo que adicionar dois inteiros, sendo que o primeiro vai permanecer o mesmo sinal. E Então é no caso do oposto. Isso, o segundo vai ser o oposto. Entendeu? Observe aqui o primeiro. Na primeira linha estava o quê? Uma subtração, não é? Subtração de dois inteiros. Subtração de mais 1 e de menos 5. O que aconteceu? Na segunda linha você tem o quê? Uma adição de dois inteiros, né? Conservando o primeiro, repetindo mais 1, e o segundo você coloca o quê? O oposto. O oposto de menos 5 é mais 5, certo? Vamos lá, página 53. Lá no finalzinho da página 53, penúltimo parágrafo. Pelas situações apresentadas, de modo geral, subtrair dois números inteiros é o mesmo que adicionar o primeiro com o oposto do segundo. Não é isso que ocorreu? Subtração aqui de dois inteiros é o mesmo que você adicionar o primeiro mais 1 com o oposto do segundo. Quem é o oposto de menos 5? Mais 5. Então, toda vez que vocês se depararem com uma subtração de dois inteiros, você já o que? Substitui o menos de fora pelo mais do lado de fora. E é claro, como você sabe que aqui é o sinal que indica o oposto, subtração está indicando o oposto, aí vocês vão usar essa ideia. Quem é o oposto de menos 5? Mais 5. Quem é o oposto de mais 2? Menos 2. Certo? Dúvidas? Vamos ver se vocês aprenderam. Eu vou dar um tempinho aqui para vocês responderem agora. Bom, pessoal, já deu tempo para vocês fazerem. E aí, qual é o resultado disso aqui? Mais 13 menos mais 2. Vai dar 11. Menos 11? Não, vai dar 11 porque o oposto de mais 2 vai ser menos 2. Vai ser 11. Pronto. Ah, é verdade. Então vamos lá. Vocês fizeram o que com mais 13? Mais 13 ele continuou. Aí ele vai. Você o que? Fez o quê? Ele vai descer para baixo.
Ah, você repetiu, não foi isso, André? Mais 13. E aqui você fez com isso aqui? Vai virar mais. Vai virar mais. Pronto, o oposto de menos é mais. E o 2 vai ficar menos 2. Pronto. Aí vai dar 1. Você tem uma adição aqui de dois inteiros com sinais diferentes, né? Um é positivo, o outro é negativo. E agora? Soma ou subtrai? Quanto é 13 menos 2? Positivo ou negativo? Mais alguém está com dúvida? Eu tinha feito negativo. Pronto, a gente tira a dúvida agora. O módulo de mais 13 é quanto? 13. O módulo de menos 2 é quanto? 2. Qual desses inteiros aqui possui mau módulo? Mais 13 ou menos 2? E qual o sinal do mais 13? Mais, né? Então o resultado vai ser o quê? Positivo. Galerinha, vamos evitar bagunça aqui que vocês estão sendo gravados. Vamos lá, gente. Ó, brincadeiras à parte, vamos seguir. Quanto é o resultado disso aqui? 8. Positivo ou negativo? Negativo. Estou gostando de ver. Estão de parabéns. Vocês fizeram o que com o primeiro? A gente fez o oposto do 7, no caso ficou, entre os parênteses ficou menos 7. Foi isso mesmo? O primeiro, tem algum sinal de menos aqui na frente do mais 7? Não tem um sinal de menos na frente do mais 7. Tem o oposto, isso não é o oposto. Por causa do mais não virar menos, aí vai ficar negativo. Qual que vai ficar negativo? O resultado vai ficar negativo. Sim, o resultado vai ficar negativo. Sua resposta está correta. Mas eu estou perguntando a vocês, mais 7 está entre parênteses. Vocês vão escrever ele como aqui embaixo? Ele vai repetir. Ele vai repetir. Vocês estão vendo algum sinal de menos aqui? Não, então vocês não fazem nada. O sinal de menos é que vai mudar o sinal do número. Entendeu? Toda vez que vocês identificarem o sinal de menos antes de um número inteiro positivo, inteiro negativo, você já sabe que esse sinal de menos vai alterar o sinal do número inteiro. Certo? Você tem aqui mais 7, não tem sinal de menos antes. Não tem. Então não faz nada, só faz repetir. Agora você tem aqui o sinal de menos antes de mais 15. Esse sinal de menos significa oposto. Então você vai alterar o sinal do número mais 15. Então vai ficar menos 15. Pronto, vai ficar menos 15. E onde tem menos vai ficar mais. O oposto de menos é mais. Aí você tem o que agora? Uma adição de... Menos 8 vai ser resto 8. Vai ser menos 8. Você tem uma adição de números inteiros com sinais diferentes. Aí vocês querem justificar a sua resposta e verificar se você está certo ou não. Então vocês calculam o módulo de menos 15 e o módulo de mais 7. Quanto é o módulo de menos 15? 15. Quanto é o módulo de mais 7? 7. Qual desses aqui possui o maior módulo? Menos 15 ou mais 7? Mais 15. Não, 15. Módulo é 15. Qual desses números possui o maior módulo? Menos 15 ou mais 7? Menos 15. Qual é o sinal do menos 15? Menos. Então o resultado vai ser menos também. Negativo. Tranquilo? Dúvidas? Não. Pronto. Então vamos para a correção.